Olá, meus irmãos e irmãs de Axé, meus amigos, seguidores e leitores da coleção Caminhos do Axé. Eu sou o Babalorixá Rodrigo de Odé, dirigente do Ilhéu Meré Bomi, e hoje eu quero dar continuidade à série de vídeos em que eu estou contando as histórias, dos livros que compõem a minha coleção literária Caminhos do Axé. Bom, nos vídeos anteriores eu contei um pouco, como nasceu cada obra, né? Falei do primeiro altar e depois eu falei sobre o Eco dos Deuses. Hoje chegou a vez de falar de um livro que ocupa um lugar muito especial dentro dessa coleção, intitulado Ubuntu, Eu Sou Porque Nós Somos, a força do coletivo nas casas de matriz africana. Bueno, essa obra foi escrita no ano de 2020, tá? E, e aí foi prefaciada pelo meu querido amigo e padrinho de Ori, o Babadiba de Iemanjá, que com muita honra me concedeu esse prazer de ter um livro prefaciado por ele. Né? Quando as pessoas olham para a capa de um livro, muitas vezes elas imaginam que esse livro surgiu apenas da inspiração de um autor. Né? Nem sempre. Né? Na verdade, todo livro nasce de uma necessidade. E esse livro, o Ubuntu, nasceu de uma necessidade muito clara que eu vivia dentro da religião. Depois de muitos anos acompanhando pessoas, formando filhos de santo e convivendo diariamente com as dinâmicas de uma comunidade religiosa, observando o comportamento humano, eu comecei a perceber uma coisa, que o maior problema das casas de axé raramente está na falta de fundamentos. Né? Eu acho que na maioria das vezes o problema mais difícil, né, é aquele que mora na convivência entre as pessoas. Né? Porque nós aprendemos sobre os orixás, aprendemos sobre as obrigações, sobre os fundamentos, os segredos de bacia e tudo mais. Mas quase ninguém ensina como conviver, né? Como lidar com diferenças, como administrar conflitos, como respeitar limites, como viver em comunidade. Né? Uma casa de axé, antes de tudo, é uma comunidade. Então foi aí que eu comecei a estudar ainda mais profundamente a filosofia Ubuntu, né? que é uma filosofia africana extremamente antiga e baseada na ideia de que ninguém existe sozinho. A frase mais conhecida, né, que resume tudo e inclusive, né, que também está na capa do livro, né? Eu sou porque nós somos. Parece até simples, né? Na verdade simplória, poderia dizer. É que toda a filosofia africana ela tem uma aparência de simplicidade, mas carrega uma profundidade filosófica gigantesca, né? Ela nos lembra que nossa humanidade depende da humanidade do outro, que ninguém cresce sozinho, que ninguém constrói uma história sozinho, que aquilo que fazemos interfere diretamente na vida das pessoas que caminham do nosso lado. E quando eu escrevi o livro, eu não queria produzir apenas mais um texto sobre filosofia africana. A intenção era mais prática. Eu queria trazer essa filosofia para dentro do terreiro. De uma certa forma, tentar mostrar como que ela poderia transformar o relacionamento entre irmãos de santo, sacerdotes, dirigentes e as próprias comunidades religiosas, né? Que forma que isso poderia transformar para melhor, né? Porque
muitas vezes as pessoas acreditam que a religião tem a ver só com ritual, e não é, não é. E a gente sabe, a gente que vive isso sabe que não é. Que na realidade o ritual são determinados momentos, a maior parte do tempo são pessoas convivendo com pessoas. E religião também é comportamento, né? Para mim é postura, é respeito, responsabilidade, ética, né? Que não se vê tanto hoje em dia. O que eu sei é que ao longo dessa caminhada como sacerdote eu vi muitas amizades serem destruídas por orgulho. Eu vi casas divididas por vaidade. Eu vi pessoas abandonarem uma caminhada inteira por não saberem resolver conflitos simples. Eu vi isso dentro da minha própria casa, diversas vezes, né? Caminhadas que tinham um belíssimo futuro serem jogadas fora. E isso sempre me fez refletir, e ainda me faz refletir sobre isso, né? De que adianta conhecer os fundamentos ou achar que conhece todos, o que é uma bobagem, porque todos ninguém conhece, né? Mas o que adianta conhecer culto se ainda não aprendeu o fundamento básico da convivência, né? Então foi dessa reflexão que nasceu o livro Ubuntu, e ela é ainda real nos dias de hoje, né? Isso talvez seja de todos os livros que eu escrevi, que eu trabalhei, esse eu acho que é o livro mais humano de toda a coleção, né? Porque ele fala menos sobre cerimônias, né? E fala mais sobre as pessoas. Ele fala sobre empatia, sobre respeito, sobre humildade, sobre responsabilidade. Mas não a responsabilidade humana normal, uma responsabilidade maior, é uma responsabilidade coletiva, porque ele é sobre pertencimento, ele é sobre, ele é sobre entender que aquilo que nós fazemos dentro de uma comunidade nunca afeta apenas nós mesmos. E uma das coisas que mais me marcou depois da publicação foi perceber que muitas pessoas passaram a utilizar o livro não apenas para estudar religião, mas para refletir, receber muitos feedbacks sobre isso, né? Refletir sobre a própria vida, sobre as próprias ações. Eu recebi mensagens de pessoas que leram o livro dizendo que começaram a olhar diferente até para a própria família, para o trabalho, para os amigos, para a forma como tratavam as pessoas, né? E isso me só prova que a filosofia Ubuntu realmente ela ultrapassa qualquer fronteira. Ela não tem a ver com religião, porque ela fala sobre humanidade, ela fala sobre comportamento humano, né? Muito me lisonjeia, sendo sincero. Bom, dentro da coleção Caminhos do Axé, cada livro tem uma missão, cada livro traz consigo uma indagação crucial, ele tem uma pergunta primordial, né? O primeiro altar ele fala na origem, depois o Eco dos Deuses fala nessa sensação de pertencimento, né? Nesse grito do DNA, e o Ubuntu fala sobre viver. Ele nos ensina a viver juntos, ele provoca, né, indagações, questões sobre o conviver, porque eu acho que não existe tradição forte sem comunidade forte. Acho que não existe axé num ambiente de eterna disputa. Eu acho que não existe crescimento onde falta respeito. Então, se eu pudesse resumir esse livro em apenas uma frase, eu acho que seria justamente a frase que dá o nome, né? Eu sou porque nós somos. E quando compreendemos isso de verdade, eu acho que
nós deixamos de enxergar apenas o nosso próprio umbigo e começamos a perceber que fazemos parte de algo muito maior. E sei lá, talvez seja essa uma das maiores lições que a ancestralidade africana pode oferecer para o mundo, né? Eu acredito nisso. Bueno, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais dos bastidores da produção desse livro, né? No próximo vídeo eu pretendo contar a história do quarto volume da coleção, que se chama Ritos de Axé, né? É uma obra dedicada ao caminho da iniciação de fato dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, né? Então essa é uma obra que tem uma abordagem um pouco diferente das anteriores. Meu muito obrigado por quem está acompanhando essa série. Obrigado pela paciência de vocês com a minha inexperiência em me comunicar assim em público, em vídeo, né? Para você que ainda não conhece a minha coleção literária Caminhos do Axé, procure os livros, leia, compartilhe o conhecimento, ajude a fortalecer a presença do conhecimento nas nossas vidas, a preservação das memórias, da cultura, da nossa ancestralidade. Isso soma muito. Ok, gente? Um grande abraço a todos, que os orixás abençoem o caminho de cada um de vocês. Axé.